Muitas vezes você vai assistir uma videoaula e você fica perdido, você não sabe se você presta atenção no que o professor está dizendo ou se você anota tudo aquilo que ele está falando, todas essas informações, isso acaba te atrapalhando, você não sabe o que faz. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai assistir uma aula e fazer suas anotações. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo em aprender a estudar de verdade, que quer aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar e tirar esse problema que a maioria dos estudantes tem em não conseguir saber o que faz durante a aula, não sabe se anota ou se presta atenção porque fica muito perdido. É muita coisa, muito conteúdo e não consegue prestar atenção. A primeira coisa que eu quero falar é que vocês precisam entender que se vocês não tiverem uma base do conteúdo, vocês vão ficar muito mais perdidos. E por que eu tô falando isso? Porque muitos estudantes chegam na aula, aí chegam e o professor começa a falar as informações, parece que ele está falando em grego e você não consegue entender. Ter uma base do conteúdo vai te ajudar muito. Então, a minha sugestão é que quando você for, antes de você ir para a aula, um dia antes, ou até mesmo umas horas antes de ir para a faculdade, o que você faz? Faculdade ou escola, seja qual for, você pega o conteúdo que vai ser abordado na aula. Na faculdade é mais fácil fazer isso, porque os professores falam qual vai ser o tema da próxima aula. Por exemplo, você vai estudar lá Química Orgânica na faculdade. Aí o que acontece? O professor, você sabe que na próxima aula você vai estudar Química Orgânica. O que você faz? Você senta, pega um material tipo genérico assim de química orgânica e dá uma estudada e faz um resumo sobre isso. Quando você faz isso, você está criando uma base desse conteúdo que você vai aprender. Isso faz com que você não fique tão perdido. Então você não chega na aula assim, meu Deus, o que esse professor está falando? Porque algumas coisas você já vai ter aprendido. Então você cria uma base disso, faz um resumo e leva para a aula. Você leva para a aula e o que você vai fazer a partir disso? Conforme você já vai ter uma base, você vai fazer o quê? Você vai anotar algumas coisas a mais que o professor está falando que você não tinha. E você também vai conseguir prestar melhor atenção no que ele está falando. Então, quando você está fazendo isso de levar uma base, além de você não ficar perdido, você vai conseguir anotar as informações que o professor está falando. Então, isso vai deixar para você um estudo mais claro e mais coeso. Então, de certa forma, a melhor forma para anotação durante uma aula presencial é essa, porque você consegue ter um domínio melhor, você consegue fazer as anotações e, claro, depois de que você complementou as suas anotações que você tinha daquele resumo com o que o professor falou, você refaz esse resumo e faz o resumo elaborado com as coisas que você aprendeu e as coisas que o professor falou. Isso vai te ajudar muito, muito. Você não vai ficar tão perdido durante a aula. Tá, Igor, mas eu faço faculdade de EAD ou eu estudo um curso EAD. Como que eu aprendo EAD? De certa forma, a EAD é um pouco mais livre, vamos dizer assim, porque você tem um maior domínio de, se for uma aula gravada, você consegue ir e voltar. Então, o que eu sugeria para você? Assistir uma vez a videoaula, claro que sem na velocidade 1.5 não é ideal, então na velocidade normal, assistir essa aula pela primeira vez e fazer algumas anotações, pontuar algumas coisas que você acha necessário. Depois, você reassistir essa aula e prestar atenção somente no que o professor está falando. Você vai ficar prestando atenção somente no que ele está falando. Quando você está fazendo isso, está fazendo os dois esquemas que você fez na aula presencial. Você está criando uma base e você está conseguindo tirar as informações extra que o professor está falando. Isso vai te ajudar muito. Então, sempre quando você for estudar uma aula EAD, você assiste uma vez para você conseguir criar uma base do conteúdo. Então, você vai tirar alguns pontos ali. Tô aprendendo isso, aquilo. Vai anotando alguns pontos que você acha importantes e necessário. E depois você volta. Só que aí, nesse momento, você vai só prestar atenção no que o professor está dizendo. É nesse ponto que você vai conseguir tirar o conhecimento que o professor está falando. Que não é só além do que do conteúdo bruto, vamos dizer assim. Então, você consegue tirar dois conteúdos, absorver muito mais essas informações e não fica tão perdido. Isso vai te poupar muito tempo na frente. Vai te levar um pouco mais de tempo na hora de estudar? Vai. Mas você vai aprender o conteúdo muito mais rápido. Não vai ficar aquela confusão de, meu Deus, eu vou ter que reassistir essa aula, porque eu já vi muita gente que faz faculdade de EAD, que assiste a aula de qualquer jeito, aí depois na semana de provas tem que voltar para reassistir a aula.
E não, quando você faz isso que eu falei pra vocês, assistir uma vez, assistir a segunda, prestando atenção no que o professor tá falando, você tá poupando tempo no futuro, porque você vai pegar essa matéria, você vai prender ela na sua mente, você vai conseguir absorver. É dessa forma que você faz essas anotações das aulas, seja ela EAD ou seja ela presencial. É dessa forma que você consegue aprender muito mais. E se você é uma pessoa que gosta de aprender a estudar, que precisa aprender a estudar de verdade, eu te sugiro se inscrever aqui, que aqui sai vídeo segunda, quarta e sexta, sempre trazendo muito conteúdo para vocês, sempre voltado às dificuldades que os estudantes têm, que eu já tive, principalmente na época da escola e no começo da faculdade. Eu fiquei um pouco perdido nisso, nessas questões, e depois que eu fui aprendendo isso, eu vi que existiam estratégias da forma correta para melhorar seu estudo. Eu também te sugiro a me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico, porque lá no meu Instagram a gente consegue ter uma conversa mais perto a perto, onde eu consigo responder o direct de vocês, e também lá eu estou respondendo caixinhas de perguntas que pode ser em futuro temas de vídeo. Então você pode perguntar lá para mim, que pode ser que lá eu traga um futuro tema de vídeo aqui. Então é importante me seguir nas duas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!